Obrigado, Pai. Levanta tuas mãos. Que privilégio estarmos em Cristo. Que privilégio podermos participar da ceia e saber que pelo sangue fomos aproximados de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor nos deu o seu Filho. E agora nós podemos usufruir da Tua presença, das bênçãos, da comunhão. E ainda temos o privilégio, Pai, de anunciar a Tua salvação por meio de Cristo. A todos os que não Te conhecem ainda, somos gratos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Ainda de pé, olha para alguém perto de você e diga assim: que bom que você veio. Amém. Dá um bom dia, diga para ela que ela é bem-vinda aqui. Obrigado ao louvor. Muito obrigado pela escolha das músicas também. Preciosíssimo hoje de manhã. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui reunidos? Irmãos, congregar é uma coisa sagrada. Deve estar mesmo no nosso coração em todo o tempo. E isso tem algo a ver com a unção coletiva. Por mais que possamos usufruir de Deus na nossa vida pessoal, íntima com Deus, no contexto familiar, o congregar tem um poder muito grande, porque Deus derrama uma unção, uma graça, uma atmosfera em que somos inspirados, somos alimentados, somos cobertos por esse calor da comunhão, a ponto da Bíblia dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olhando para o livro de Atos capítulo 2, verso 42 em diante, diz que o início da igreja eles perseveravam em 4 coisas: na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E esses elementos são mesmo bem preciosos para acontecer o culto. Deve ser mesmo algo que a gente persevera. E eu sei que muitos de vocês já fizeram rema, mas não é porque a gente fez o rema que a gente para de estudar. Diga comigo: estudar a palavra de Deus é para todo o tempo. O rema, irmãos, foi uma estação na sua vida. E pensando no tema da vez nessa temporada, me veio bem forte tomarmos o texto de Romanos 10, verso 10, que diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, com o coração nós cremos para a justiça. E aí vamos tomar um tempo nesse mês, nessa temporada aqui, o tema da vez, para falarmos sobre justiça. É uma matéria do Rema, você pode voltar e fazer lá, mas temos sempre que estar trazendo à tona. E vamos ver a ênfase do apóstolo Paulo nesse tema, e vamos tocar daqui a pouco sobre isso. E a outra parte, com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, cremos com o coração, confessamos com a boca. Temos falado isso recorrentemente na nossa igreja sobre a lei da fé. Crer com o coração, confessar com a boca. Irmão Reagan até usa Marcos 11, 23, que lá tem falando uma vez sobre crer com o coração e 3 vezes falar com a boca. Então, para que possamos experimentar as coisas de Deus, tem que envolver o crer com o coração e o falar com a boca. Por isso que você vê essa cultura, por causa de uma base bíblica, de estarmos sempre crendo e falando. A confissão ela tem um poder muito grande. No entanto, nós vamos tomar esse tema justiça e salvação para entendermos o lugar em Cristo Jesus, a posição que temos nele, tocarmos sobre o tema de salvação, porque isso é um benefício de Deus. Essa salvação foi proclamada, profetizada, anunciada, manifesta por Jesus Cristo, mas nós temos que agarrar, temos que tomar posse, temos que ter revelação do que envolve essa tão grande e poderosa salvação, que está falada no livro de Hebreus também em todo o Novo Testamento. Então, crendo com o coração, confessando com a boca, crendo com o coração para a justiça, com a boca fazendo confissão para a salvação, nós vamos pensar sobre isso. E eu tenho algumas
tarefas para esse tema da vez. Você já viu aí que foram anunciados 4 livretos, eles não são tão grandes. O primeiro, vivendo o equilíbrio entre graça e fé, combinando 2 forças poderosas para receber de Deus, e 2 tipos de justiça. Eu indicaria, se você vai ler os 4, e eu te desafio a ler e acompanhar todo o estudo, irmão, isso só vai te fortalecer no entendimento dessas coisas. Iniciar por esses 2 aqui. E depois vamos entrar em curso de evangelismo pessoal e o Ushuaia, que tem o tema de missões. Certamente você já está associando que esse é o dia, o mês que vamos ter o dia verbo da vida de missões. Então temos uma identidade missionária, até porque o fundador da igreja, Jesus Cristo, ele veio como missionário do céu. Então nós também somos missionários. Diga comigo, essa igreja é missionária. Agora, como vamos pensar esse tema para chegar num versículo? Nós precisamos ver o pano de fundo. Lá estava Paulo escrevendo uma carta aos romanos. E nessa carta, ele trouxe um entendimento sobre justiça, salvação. E aí já vai uma dica. Faz a leitura do livro de Romanos durante esse mês. Isso vai enriquecer seu entendimento. Porque do livro de Romanos nós vamos nos concentrar no capítulo 10. E no capítulo 10 vamos nos concentrar num versículo que eu já citei. E vamos ver aqui durante essa temporada para a gente fortalecer essa verdade de justiça e salvação. Vamos colocar aqui um slide para nos ajudar. E vamos ver como Paulo, ele escreveu sobre o livro de Romanos, e ele escreveu dando uma tônica. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então ele vai para o entendimento de que com a queda de Adão, todos também experimentaram e todos pecaram. Cada um de nós chegou um momento que conscientemente nós pecamos. Na leitura de Romanos, você vai ver lá no capítulo 5 falando sobre isso. Nós vamos despertar esse tema, esse entendimento, tanto para a nossa vida, irmãos, como também para a gente perceber que pessoas estão caminhando nessa jornada da vida e muitos estão cegos. Alguém tem que pregar o evangelho para elas. E você não pode transmitir a responsabilidade só para os pregadores. Todo crente tem uma comissão de pregar o evangelho. Diga comigo, cada crente deve pregar o evangelho. Está pronto aí? Podemos colocar? Isso. O que nós vamos ver quando Paulo ele vai escrevendo a carta aos romanos, e você vai lembrar um pouquinho disso. Ele vai falar que todos pecaram, e com isso envolve também os judeus. Os judeus, eles foram chamados por Deus, e a partir dos patriarcas nós encontramos Abraão, Isaque e Jacó, os descendentes, e com Moisés começou a chamada dispensação da lei, onde nós vamos encontrar os ritos dos sacrifícios. Havia uma justiça provisória naquele tempo dos sacrifícios, mas ela era como um aio, ela era como, imagine uma criança, está começando a andar, e aí o pai e a mãe compram um andajar, e aquele andajar serve de um apoio, até que ela ande permanentemente. Serve como um apoio, era como um aio, um condutor, para que Israel pudesse receber Jesus. E aí o trocadilho de Paulo ao escrever a carta aos romanos, é explicando aos romanos que os judeus se engasgaram no sentido de receber uma justiça que é pela fé. E eles pensavam que era pelas obras, porque por um tempo funcionou assim. Mas quando veio Jesus, mudou a dispensação. Nós estamos na dispensação da graça e a justiça é pela fé. Diga comigo, a justiça é pela fé. Paulo usa, e eu quero que você abra comigo em Gálatas, no capítulo 3, ele vai falar sobre a história de Abraão. E ele diz assim, quando fala sobre Abraão
Eu vou ler a partir de Gálatas 3, verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo está falando aqui sobre o tempo em que os judeus, eles praticavam as obras da lei para obter a justiça. E ele faz um trocadilho, ou pela pregação da fé. Todo mundo já responde, diga comigo, é pela pregação da fé. Mas Paulo vai fundamentar em Gálatas no capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Nós vemos aqui uma ordem de surgimento. Ainda não havia Abraão e o povo hebreu e os judeus como essa faixa azul, todos eram gentios, que veio desde lá, da Torre de Babel, quando Deus espalhou os homens na face da terra. Depois disso, da Torre de Babel, no governo humano, Deus chama um homem, Abraão. E por esse homem haveria de vir a grande e poderosa salvação, como diz lá em João 4, a salvação vem dos judeus. Porque Deus fez uma aliança com Abraão, de que o Salvador, o Redentor, entraria na terra por meio de Abraão, de sua família, dos seus descendentes. Foi nesse tempo aqui, que quando Deus chama Abraão, antes mesmo de haver a lei e a justiça pela lei nos dias do Velho Testamento, que Paulo disse que Abraão experimentou uma justiça pela fé. E anunciou essa justiça quando Jesus chegasse, e essa justiça estaria disponível aos gentios pela fé e não pelas obras da lei. Ao ler o livro de Hebreus, você vai ver que Paulo vai fundamentar isso, lá em Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Irmãos, eu estou numa escola dominical e meu papel aqui é fazer você ficar inspirado em ler a Bíblia. Eu sei que é bom, né? As mamães às vezes vão viajar e gostam de comprar uma papinha pronta. Mas eu quero te tirar desse lugar de papinha pronta. Eu quero que você aprenda a descascar as verduras e comer e preparar uma sopa fresca. Eu declaro que sua Bíblia vai inspirar você para você abrir ela e ler esses dias. Vai ter os livros de apoio, vai ter pessoas ministrando aqui, mas eu declaro, irmãos, uma fome da palavra de Deus no seu coração, um desejo por mais de Deus. Você vai virar essa página da cabeça, eu fiz o rema, eu sei o que vai falar. Deus tem coisas novas para você. Deus tem um maná novo, não só um maná, Deus tem uma carne, irmão. Sai do leite da palavra. Você precisa ter raízes profundas em Deus para se mover nele. Eu declaro que você vai sair da fragilidade e você vai entrar num tempo de tanta fortaleza em Deus, que ninguém nem nada vai te arrancar das suas convicções. Esses dias eu lembrava de um momento em que eu estive na França, dando aula lá com Rony e Luciana Prince, e eles me levaram uma noite fria, vamos ali, Maneca, aí desceu do carro, descemos do carro, uma caminhada de uns 3 a 5 minutos, e eles com mistério, uma coisa misteriosa assim, eu disse, o que é que vocês estão me levando para ver? Dobramos uma rua, irmãos, quando dobramos a rua, uma árvore tão grande, tão gigantesca. O tronco tinha que ter umas 15 pessoas de mão dada assim, para circular aquela árvore. Aí ela disse, Maneco, a gente trouxe aqui você só para ver esse carvalho. Irmãos, a Bíblia diz em Isaías 61, que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus. E um dos efeitos da unção é que seríamos carvalhos de justiça plantados na casa do Senhor. Eu declaro que você vai ter um tronco grosso e vai ter raízes profundas em Deus, nas suas verdades. Não
tem tempestade que te arranque das suas convicções. Você vai ser uma pessoa forte em Deus. E não só forte em Deus, você vai abençoar muitas outras pessoas. Diga para alguém, você vai mostrar o caminho da salvação para outras pessoas. Você pode abrir agora lá em Romanos capítulo 10. Nós vamos ler esse texto e você vai ficar inspirado para ler Romanos, para adquirir um desses livros ou o combo. Irmãos, eu fiquei impressionado quanto ficou o preço, viu? Quanto ficou? 60, 70 pessoas? R$64, 4 livros. Eu me desafiava a estudar como eu nunca estudei. Porque, irmãos, se eu não tenho conhecimento, o diabo pode me enganar fácil. O problema de Eva foi que ela foi seduzida e não rebateu o diabo com a palavra de Deus. Mas quando olhamos para Jesus, o diabo veio, está escrito, é assim, para trás de mim, Satanás, vai-te embora. Diga comigo, no dia mau, é a palavra que vai me sustentar. Vamos lá, Romanos capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, pergunta para mim, de quem está falando? Dos judeus, eu vou explicar daqui a pouco. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas, todo mundo diz comigo, mas, Paulo coloca um ponto, depois ele dá um contraponto, é uma adversativa. Mas, a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes ao teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o nosso verso principal aqui, porque com o coração se crê para a justiça, diga comigo, com o meu coração eu creio para a justiça, diga aí, com a minha boca eu confesso a respeito da salvação. Então Paulo está fundamentando. Eu ainda vou voltar para o pano de fundo do livro de Romanos. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O capítulo 9, 10 e 11, 3 capítulos do livro de Romanos, ele vai falar sobre a condição dos judeus, que eles rejeitaram Jesus, eles querem continuar com a justiça, que era para o período da lei, eles querem continuar aqui depois da cruz, e não funciona mais. E Paulo diz que tem uma justiça que é decorrente da fé. Mas é curioso que ele ainda se levanta com misericórdia, com compaixão. Ele usa até a palavra dor no meu coração. Porque, irmãos, mesmo que
o Salvador tenha vindo pelos judeus, Deus usou a instrumentalidade da obediência de Abraão. Ele criou pela fé. Gênesis 12:3, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse fato não garante justificação para os judeus, porque eles foram instrumentos. Eles precisam também crer em Jesus. Então, o capítulo 9, 10 e 11, ele vai falar sobre os judeus. Eu vou abrir aqui um parênteses. Nós precisamos olhar para os judeus, não de acordo com o que a gente acha, não de acordo com o que a mídia coloca aí, mas nós temos que olhar de acordo com a doutrina que Paulo, como um judeu, e que foi perseguido por eles, ainda tinha compaixão. E precisamos entender que nós, igreja, formados por judeus e gentios nascidos de novo, precisamos ainda ter compaixão como Paulo teve dos judeus. Mesmo sabendo que quando Jesus voltar, vai tratar diferentemente quem é igreja e os judeus. Eu gosto de dizer assim, para os gentios, Isaías 2 diz que a volta de Jesus vai trazer um grande pavor em toda a terra. Para os judeus, a volta de Jesus vai ser como o encontro dos irmãos de José com seu irmão que eles tinham vendido e que estava no Egito. Um encontro de concerto familiar. Os irmãos venderam José por 30 moedas. Os judeus venderam Jesus. Então, um concerto familiar. Mas o encontro da igreja com Cristo é um encontro de casamento. Por isso que a gente não tem medo. Irmãos, eu só lembro no dia que Camila foi casar comigo. Tocou uma trombeta, ela chegou mais rápido do que a música era para tocar. Era para ela ir bem cadenciada, ela foi com muita pressa. Ela queria, olha. Te amo, meu amor. A igreja quer casar com Cristo. A gente não tem medo da volta do Senhor. Por mais desafios que tenham, situações que vão existir, o nosso encontro com Ele é de um casamento. E você vai ver no capítulo 9, 10 e 11, Paulo falando de como vai ser o encontro dos judeus com Jesus, o fechamento, até porque Deus já falou coisas do futuro acerca dessa ocasião. E aí, no outro tempo, a gente fala sobre escatologia. Mas só para a gente situar, o livro de Romanos vai falar para gentios, judeus e igreja. Gentios e judeus por nascimento. Igreja porque nasceram do Espírito. Quem nasceu do Espírito aqui? Agora Paulo está trazendo um grande ensinamento aqui sobre a salvação que vem pela justiça. Que justiça? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Poderíamos aqui incluir mais 2 livretinhos. Identificação. Ele morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. Irmãos, eu vou experimentar as bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais quando eu estiver em Cristo. Não basta ser um admirador do Evangelho. É tão bonito, né? É tão interessante, é tanta sabedoria. Se você não crê, você não experimenta a salvação. Com o coração se crê para a justiça. O quê? Que Ele me substituiu naquela cruz e que agora eu preciso fazer o Senhor e confessar essa salvação para começar a usufruir dessas bênçãos que vêm do alto, que estão disponíveis em Cristo Jesus. Mas para aí, é só para o meu benefício? Não. E o que eu acho lindo é que Paulo, ao escrever essa carta, ele dá uma continuidade. Eu experimento e eu sou instrumento para que outros experimentem. Eu posso usar aqui
aquela figura de Jesus com a mulher samaritana. Lá estava ela, no pico ali de quase o meio-dia. Jesus vem cansado. Sabia que Jesus cansava a gente nos seus dias terrenos aqui? Cansado, queria um golezinho d'água, mandou os discípulos ir comprar alimento, ficou sozinho ali. Chega aquela mulher. Ele introduz uma conversa, pede água. E aquela mulher pergunta: como você é judeu e tem um trocadilho de conversas? Aí Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo água, eu te daria da água da vida. E aí eu te inspiro a você ler o texto de João 4. Mas na frente, Jesus revela algo íntimo e pessoal da vida daquela mulher, que não era muito bom não. Ela estava com um homem, já tinha tido alguns maridos, e aquele que estava não era dela. Vivia uma vida meio desmantelada, como diz aqui no nosso nordestinês. Mas aquela mulher olhou e disse: tu és o Cristo. Porque ele revelou o coração dela. E Jesus disse: sim, a salvação vem dos judeus. Quando aquela mulher alcançada, irmãos, Deus não veio condenar, Deus veio restaurar e tirar da condição de condenação, de culpa, de dor, de incapacidade de romper prisões do pecado. Aquela mulher se enche de esperança e ela vai na cidade dela. E ela traz o povo daquela cidade para beber das mesmas águas que ela tinha bebido em alguns momentos com Jesus à beira daquele poço. A mulher não precisou um curso. A mulher não precisou fazer rema, embora eu ache importante. Irmão, se ela tivesse feito rema, ela não ia alcançar uma cidade, não, ia alcançar 10. E tem muitos de nós que fez rema, nunca ganhou uma vida. Mas ela se dispôs. Jesus nem tinha ressuscitado, mas a esperança de justiça chegou para ela. Um toque da salvação chegou. Ela disse: eu preciso anunciar a outros. Aponta assim, diga assim: é para mim, mas é para os outros. Pergunte para você mesmo: que farei eu? Eu vou continuar a leitura e eu estou abrindo essa temporada, mas eu declaro que as próximas ministrações, a sua leitura do livro de Romanos, a leitura de alguns desses livros, irmãos, vai nos tirar de um lugar de inércia. Eu declaro Atos 10, 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Eu declaro que você vai andar por toda parte, criando uma situação para pelo menos lançar uma semente do Evangelho. Talvez nem seja você que vai fazer a colheita, um planta, outro rega e Deus vai fazer com que outros alcancem, que haja uma colheita, pessoas sejam transformadas. Vamos ler agora a partir do verso 11 de Romanos 10. Você vai ficar hoje de tarde, essa semana, esse mês de agosto, pensando no livro de Romanos. Maneca, eu não tenho tempo. Ué, coloca uma Bíblia em áudio aí. Irmãos, às vezes estou fazendo uma coisa em casa, ou fazendo a barba, ou lavando os pratos, ou fazendo qualquer outra coisa, ajeitando alguma gaveta, eu boto a Bíblia. Em vez de ficar pensando minhoca, besteira na vida dos outros, vai meditar na palavra. Diminui as horas de Instagram. Vai para o Insta-Céu, Insta-Bíblia. Me dá um amém, um glória a Deus aí. Eu amo você. A partir do verso 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido. 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez
que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Veja aqui que ele diz que a salvação é dos judeus. Num certo sentido, os judeus queriam um exclusivismo. Mas será que eles esqueceram que quando Deus falou para Abraão, disse: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra? Deus é um Deus universal, Deus quer todos. Diga comigo, esse evangelho vai para todas as nações. E aqui o verso 12 diz que o Senhor é o mesmo, é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Olha o 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Eu não sei quanto a você, mas eu cresci num lar cristão. Na minha igreja, minha antiga igreja, não tinha apelo para criança. Eu cresci na igreja, conhecia a Bíblia, não sabia se era nascido de novo, com 18 anos ainda confundido. E aí bebendo, numa overdose, eu apaguei, caí no chão. No outro dia eu conto meu testemunho com mais detalhes. Mas quando eu estava na queda, indo para as trevas, passou o filme da minha vida e eu estava consciente. Estou indo para a eternidade sem ter feito Jesus Senhor da minha vida. E quando aquilo aconteceu, deixa eu te dizer, como fogos de artifício em neon, esse versículo brilhou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se um dia eu não tivesse escutado essa escritura, eu poderia ter ido para a eternidade sem Deus. Mas porque um dia eu tinha ouvido, o Espírito vivificou. E eu indo para a morte, disse: Jesus, me salva que eu vou te servir. E eu parei aquela queda, uma luz fortíssima era Jesus, veio para mim. Aquela queda parou, eu voltei, subi, entrei no meu corpo. Nunca mais fui a mesma pessoa. Ninguém precisou me ensinar o que era novo nascimento. Foi pessoal, íntimo, particular. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, nós precisamos ajudar outros. A nem que seja na batida do bombo, na hora da morte, a pessoa dizer Jesus. Aí a gente vai chegar no dia do arrebatamento, naquela noite. Oxe, tu está aqui? Estou. Rapaz, eu resisti até a última, mas na hora que eu estava morrendo, eu disse: Jesus, me salve, e Ele não me salvou? Diga comigo, Ele é rico. Irmãos, Ele é cheio de misericórdia. Nem que seja na última, como homem, ao lado de Jesus na cruz. Um quis, o outro não quis. Aí Jesus disse para ele: estarás comigo no paraíso. Diga comigo, Deus é rico em misericórdia para nos abençoar. Li o verso 13, já estou caminhando aí para o nosso fechamento. Todo aquele, pois, que invocar o nome do Senhor será o quê? Então está disponível? Tá. Mas olha o que ele diz nos versos 14 e 15, que envolve isso aqui. Evangelismo, missões, aqui do nosso querido Simon, até os confins da terra. Irmãos, eu tive o privilégio, como Borba algum tempo atrás, fiz minha viagem mais longe, no mês de junho. 15 dias no Japão. Que satisfação ir no ponto mais longe da minha vida. Para mim, confins da terra. Para o chinês não é, porque é ali de lado. Mas para mim foi. E sabe, essa igreja tem um espírito missionário. Você pode não estar indo, mas quando você ora por mim, você está indo comigo. E vão se multiplicar os missionários nessa igreja, me dá um amém. Mas Deus não quer só missionários, Deus quer também evangelistas e ministros de reconciliação aqui, nesse âmbito mais próximo. Porque são os de perto e os de longe
Eu declaro, irmãos, em cada cidade aqui da Paraíba, uma igreja Verbo da Vida. E pode ser que Deus te envie lá, para evangelizar, para ir pregar um dia, ou até mesmo Ele coloque no seu coração aquele povo, para cuidar deles. Diga comigo, estamos nos multiplicando. Agora eu quero que coloque aqui o verso 14 e 15, e todo mundo vai ler junto comigo. Vamos ler juntos? Senta direito aí na cadeira, dá uma respirada, encha aí teu pulmão. Né? Você não está na rede em casa, você está num culto, e eu estou te treinando aqui, um exército. Vamos lá, verso 14, vamos ler juntos? Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Avança o outro, vamos juntos? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O que é que nós vamos anunciar? Ei, Deus não está mais te acusando. Ele está te dizendo que os seus pecados, Ele lançou no Filho dEle. E tem salvação, e pelo sangue você pode viver uma vida reconciliada, ou como Borba usou aqui, Romanos 5, você vai ler o livro de Romanos, vai lembrar da ceia, fomos justificados pelo sangue. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, Deus nos quis. Para que a gente fique do mesmo jeito? Não. Para nos tornar justiça, nos santificar e como aquela mulher samaritana, anunciar a outros. Diga comigo, essa boca vai anunciar salvação ao perdido. Você pode levantar suas mãos? Pai, eu declaro essa temporada, esse mês, nós vamos ficar tão fundamentados na Tua palavra. Senhor, nós vamos ficar tão robustos. Fica de pé nessa hora, irmãos. Levanta tuas mãos para Ele. Nós vamos ficar tão cheios da palavra e do Espírito, que nós vamos nos mover com a Tua vontade. Vai ser como diz Filipenses capítulo 2. É Deus quem opera em vós o querer e o efetuar. Senhor, nós vamos trazer muitos para experimentar da Tua presença, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua cura, da Tua paternidade. O poder e a força do pecado será quebrado na vida das pessoas. E elas vão, pelo crer na justiça e confessar com a boca, com os lábios, elas vão entrar na tão poderosa salvação em Cristo Jesus. E nós vamos ter o privilégio de ser esses que conduzem essas pessoas, seja no secreto, seja na rua, seja dentro de um carro, seja no púlpito, seja numa outra nação, seja com o vizinho. O Senhor nos enche de compaixão. Não importa se vamos ser arrancados da nossa zona de conforto, nós queremos ser úteis nas Tuas mãos. Não queremos esses benefícios da salvação só para a gente. Seria muito egoísmo. Precisamos dividir. Precisamos espalhar as boas novas. Como acabamos de ler. Quão formosos são os pés, que ao sairmos de casa, seja para o shopping, na farmácia, no supermercado, os nossos pés conduzam as boas novas, as boas notícias. Abriremos nossa boca e Tu encherá nossos lábios. E ao falarmos, o Espírito
Espírito que convence fluirá da nossa boca, porque Tua palavra habita em nós e seremos instrumentos em Tuas mãos. Eis-nos aqui. Faz um minutinho de oração pessoal da tua consagração para Ele. Senhor, declaro espírito de revelação durante esse tema. Senhor, declaro que esse ano vai ser o melhor dia verbo da vida de missões. Vai ser muito mais do que uma celebração. Vai ser como uma catapulta que nos lança para alcançar pessoas. Eu declaro que os que saem, que andam, se moverão. Os missionários serão despertados. Nos moveremos em prol dessa tarefa e missão, anunciar a Tua tão grande e poderosa salvação. Levanta Tuas mãos, diz: eis-me aqui, Senhor. Horiandaramassanelikit endrebrestekia vrenanastikitlemenekori andaranastikias skidirimirimiandre. Não queremos ser servos inúteis. Queremos nos mover contigo. Queremos fazer Tua vontade. Queremos ser canais da palavra vivificada pelo Espírito, de maneira que ela não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir tudo que o Senhor tem designado. Obrigado, Pai. Somos gratos pelo privilégio de sermos ministros da reconciliação nesses últimos dias que antecedem a vinda de Jesus. Se tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus de Senhor e Salvador da sua vida, e você quer, nessa manhã, sai do teu lugar e vem aqui.